Pessoal, então hoje a gente vai estudar como que é o funcionamento de uma pilha. Então, o nome da pilha, ela vem lá de um negócio que foi feito em 1800, quando um cara chamado Volta, ele resolveu empilhar metais que sofriam oxirredução. Então ele pilhou zinco, seguido de cobre e seguido de um material poroso com H2SO4. Aí ele fez vários empilhamentos desses materiais, então ele produziu um negócio chamado pilha. Então o que acontece? O zinco ele vai oxidar, então ele vai perder elétrons. Esses elétrons que o zinco vai perder, ele vai ir para o cobre. E o porquê desse H2SO4? Porque ele é um facilitador da condução da eletricidade. Então, esse fluxo de elétrons vai gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai ser a energia elétrica que a pilha vai gerar. Então, por exemplo, aqui, ó, o zinco, ele sofre oxidação, perde 2 elétrons, o cobre sofre redução, ele ganha esses 2 elétrons. Então, o zinco vai adquirir uma carga positiva e o cobre vai ficar com uma carga zero. Então, aqui a gente fez esse mesmo esquema, só que num recipiente. Então, nesse recipiente a gente tem uma placa de zinco e tem uma placa de cobre. As duas separadas por uma placa porosa. E a placa de zinco está mergulhada em sulfato de zinco e a placa de cobre está em sulfato de cobre. Então, à medida que o zinco vai sofrendo oxidação, os elétrons eles vão passando através desse fio da placa de zinco para a placa de cobre. Então, o cobre ele vai aqui nessa solução, né? Como é uma solução, a gente vai ter CO2 mais e SO4 aqui disperso nessa solução. Aqui é a mesma coisa, Zn2 mais SO4 nessa solução. Então, à medida que os elétrons vão passando daqui para cá, a placa de zinco ela vai aumentando a massa dela, a placa de cobre, perdão, e a placa de zinco vai diminuindo a massa dela, porque ela vai sendo consumida. Então, os elétrons vão passando daqui para cá. Então, isso vai gerar uma corrente elétrica que vai fazer a luz que está no meio desse fio acender. Por convenção, o fluxo de elétrons vai do ânodo, que é quem vai perder os elétrons, para o cátodo. Só que a corrente elétrica é no sentido oposto. Então, se os elétrons vêm do zinco para o cobre, a corrente elétrica vai ser do cobre para o zinco. Então, isso daí vai ser um processo que vai ocorrendo enquanto vai consumindo a placa de zinco. Aí vai gerando a nossa corrente elétrica. Então, se a gente jogar isso numa reação global, a gente tem aqui a semi-reação de oxidação do zinco, que vai liberar 0,76 volts, e a semi-reação de redução do cobre, que vai liberar 0,34 volts. Então a gente soma as duas reações e a nossa reação global, zinco mais cobre 2+, vai formar zinco 2+, mais cobre 0, vai gerar uma DDP, ou uma força eletromotriz, de 1,10 volts. Essa é a nossa diferença de potencial, por isso DDP. Então, se a gente colocasse, ao invés de uma lâmpada aqui, um voltímetro, ele ia marcar 1,10 volts. Então, pessoal, isso daqui é o nosso funcionamento básico de uma pilha. Uma reação de oxirredução que vai gerar uma corrente elétrica que vai, por exemplo, fazer acender uma lâmpada. Hoje a gente utiliza pilhas em celular, a gente utiliza no relógio, em balança, em vários tipos de coisa. Então, se viu um potencial na reação de oxirredução, que era de gerar eletricidade. Então, a partir disso, as pilhas foram evoluindo. Então, hoje em dia, a gente tem pilhas não recarregáveis e a gente tem as pilhas recarregáveis. As pilhas não recarregáveis, o processo de transferência de elétrons é irreversível, a gente não consegue reverter o processo. Então, à medida que vai ocorrendo essa reação química, vai sendo consumido totalmente o elemento que está oxidando. Então, a gente não consegue reverter o processo. Então, vai chegar a um determinado ponto que a pilha já não vai mais gerar eletricidade. Então, a pilha de Leclanché, como que foi o funcionamento dela? A gente tinha o zinco
que era o cátodo, né, quem sofre oxidação, e o grafite, perdão, o ânodo, e o grafite, que era o cátodo, quem sofre redução. Então, aí tinha, essa pilha era revestida, em vez de ser por essa solução, a gente tinha MnO2, que é um óxido, um ZlCl2, que é um sal, e o cloreto de amônio. Então, a partir disso, a gente tinha essa reação global que gerava 1,5 volts de eletricidade. Isso daqui é mais ou menos, se a gente olhar as pilhas hoje em dia, elas vão gerar 1,5 volts. Só que o grande problema dessa pilha aqui é que o cloreto de amônia, ele gera um gás que dificulta a reação de oxirredução aqui no grafite. Então, se a gente utilizar essa pilha direto, ela vai durar mais ou menos 6 horas. Se for horários intervalados, a gente consegue frear um pouco esse processo e ela acaba durando um pouco mais. Tem gente que até coloca a pilha na geladeira, aquilo lá não tem comprovação científica nenhuma. O que você pode fazer é frear a produção do gás NH4Cl, mas o que vai aumentar o tempo de vida da pilha em mais ou menos 5 minutos. E então, para resolver esse problema, a gente trocou o cloreto de amônia por KOH, óxido de potássio. Então, a gente fez a pilha alcalina, né? A alcalina vem do nome básica, pilha básica. Porque ó, se a gente lembrar da hidrólise salina, o NH4 é uma base fraca e o HCl é um ácido forte. Então, isso daqui vai formar um meio ácido, se a gente hidrolisar esse sal aqui. Agora, se a gente troca isso daqui por um KOH, a gente vai ter uma pilha com meio alcalino. Então, essa pilha acaba durando muito mais do que essa pilha aqui, por não ter o problema desse sal. Aí a gente também tem pilha de lítio e iodo, que nada mais é do que o lítio mais o iodo. Essa pilha aqui, ela é boa para colocar em marca-passo do coração. Ela gera 2,8 volts e dura mais ou menos 10 anos. Então é muito bom para colocar em marca-passos. Aí a gente também tem a pilha de mercúrio e zinco. E, por fim, a gente tem as pilhas recarregáveis. Então, a pilha recarregável, antigamente, era pilha de níquel e cádmio, que era utilizada em celulares antigos. Os celulares antigos têm essa pilha aqui. E também a gente tem a bateria de carro. Bateria de carro, o nome bateria vem de um conjunto de um monte de pilhas. Então, a bateria de carro ela tem 6 pilhas, cada pilha com 2 volts. Então, a bateria de carro tem 12 volts. Então, a pilha recarregável, a gente consegue reverter o processo de oxidação. Então, claro que com o tempo a pilha vai perdendo eficiência, tanto é que de tempos em tempos a gente tem que trocar a bateria do automóvel. Então, essa é a grande diferença. Aqui o processo é irreversível, aqui o processo é reversível. Só que o grande problema das pilhas, né, são os metais pesados que estão nelas, principalmente nas pilhas antigas. Então, se a gente descartar isso daqui de forma errada, esses metais podem acabar liberando líquido que vai contaminar o lençol freático. E se por via das dúvidas, alguma hora a gente acabar consumindo esses metais, como eles são metais pesados, eles vão sendo depositados no nosso corpo. Isso acaba afetando o nosso sistema nervoso, pode dar câncer também, principalmente o níquel, se for inalável, ele pode dar câncer. Então isso acaba sendo um grande problema ambiental. Então a gente precisa descartar, principalmente celulares, pilhas, baterias, em lugares corretos. Não pode jogar no lixo que vai acabar parando no aterro sanitário, ou no lixão que vai contaminar o lençol freático. Tudo bem? Ô, professor, por que a de 2,8 volts dura mais do que uma bateria de automóvel de 12 volts? Porque o processo dela é um processo mais lento também, né? E também vai do potencial de geração de eletricidade dele. E aqui essa pilha é uma pilha irreversível, né? Essa daqui é uma pilha reversível. Então, assim acaba tendo uma eficiência diferente.